Bom dia, pessoal. Começamos agora, então, a nossa segunda aula síncrona da disciplina de Teoria das Organizações. Hoje a gente vai tratar a segunda unidade, que fala da filosofia da ciência. Essa unidade, ela é um pouco diferente, porque ela traz alguns aspectos, né, realmente que a gente não está muito acostumado a ver nas discussões, nas teorias da administração. É um tema que eu confesso para vocês que eu gosto muito, me apaixonei desde a primeira vez que eu comecei a ler sobre isso. Eu fui apresentada a essa abordagem apenas no mestrado, quando eu fiz o mestrado na URGS, e que foi então que eu conheci esse termo dentro de todo esse contexto da complexidade. E confesso para vocês que no início eu tive muita dificuldade de entender o que o autor queria realmente dizer com isso tudo, porque é um exercício que a gente tem que ter um pouco de abstração, né? Tem que abrir também um pouco a mente para a gente conseguir realmente acompanhar as ideias, né? E esse pensamento da complexidade. Mas na minha opinião, é uma abordagem muito interessante e importante, principalmente nos dias atuais, tá? O principal autor atual desse tema, complexidade, é o Edgar Morin. Não sei se alguém já ouviu falar nesse autor. O que vocês me dizem, pessoal? Já ouviram falar esse nome? Ainda não? Bom, esse cara, ele é um dos principais pensadores da atualidade. Eu acho fantástico ele, em primeiro lugar, porque ele está vivo e ele tem 100 anos. Ele nasceu em 1921. Então, imaginem vocês a gente ter a possibilidade de ainda ouvir, ler materiais, né, coisas, de uma pessoa que ainda está totalmente lúcida e ativa com 100 anos. Então, aí já começa uma coisa que para mim é fantástica, né? Já fico pensando, já pensou se eu com 100 anos tiver a possibilidade de fazer um terço, né, do que esse cara faz, já serei muito feliz. O último livro dele saiu esse ano, e ele tem 100 anos, gente. Eu vou tentar colocar aqui na tela, mas depois eu divulgo com vocês o nome do livro, tá? Ele se chama É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. Então, o Morin, nesse texto, nesse último livro, esse texto, esse livro que eu estou falando para vocês agora, não é desse texto que a gente vai ler, tá? Do texto, eu vou falar depois. Esse último livro do Morin, então, eu comprei faz pouco tempo, ainda estou lendo ele, mas é fantástico, vale a pena, é um livro que eu indico para vocês. Depois eu passo mais informações desse livro. E o Morin realmente é um cara fantástico, tem vários vídeos dele também na internet, inclusive um deles eu coloquei o link ali no Moodle para vocês assistirem. Tem muito material. Ele escreve, então, basicamente sobre essa teoria da complexidade e também sobre educação. Tem vários textos e livros dele sobre educação. Ele tem mais de 30 livros publicados. Ele é sociólogo e é francês. Eu espero, assim, sinceramente, que vocês gostem desse tema e que vocês procurem mais coisas, inclusive, para ler. Se vocês gostarem e quiserem, eu tenho mais textos também sobre isso, eu posso passar para vocês. Eu decidi, nessa unidade, trabalhar só esse texto do Morin, porque ele não é um texto muito longo, mas ele, como eu comentei com vocês, como ele acaba sendo um pouco diferente do que a gente está acostumado, ele acaba exigindo também um pouco mais da gente na leitura, né? Então, eu decidi nessa unidade trabalhar só esse texto, tá? Esse texto, então, que já está disponível para vocês ali no Moodle, é um texto do Morin, que eu vinha falando para vocês, do livro A Inteligência da Complexidade, é o capítulo 4, que fala sobre o pensamento complexo. Esse livro, ele foi lançado aqui no Brasil no ano 2000. O ano original dele, eu confesso para vocês que eu não sei, mas é por volta disso, né, ano 2000, tá? Alguém já tinha ouvido falar
desse autor, do Morin? Não? Então tá. O Sérgio comenta que não conhecia ainda. Vocês agora, depois dessa leitura, também talvez vocês fiquem um pouco mais ligados, né? Porque seguida aparece coisas dele, né? Ele é um autor bastante conhecido também na área da educação. Bom, para falar de complexidade, eu gosto de começar pensando num exemplo, né? Numa questão sobre a teoria do caos, que diz o seguinte: o bater de asas de uma borboleta no hemisfério sul pode causar uma tempestade no hemisfério norte. Já ouviram essa frase em algum momento? Bom, o que isso quer dizer, né? Que tudo está conectado. Então, talvez uma coisa pequena que acontece em algum lugar pode vir a transformar em uma coisa muito maior, né? A teoria da complexidade, ela traz um pouco disso também, ela traz esse olhar, né, de um contexto maior. Efeito borboleta, isso mesmo, Mantra. Esse olhar de um contexto maior, não tão limitado, não tão especializado e especialista que a nossa ciência tende a fazer hoje em dia, tá? Então, a complexidade, a conversa que eu vou fazer com vocês hoje, ela está bem baseada nesse texto que eu estou apresentando e que está disponível ali para vocês, tá? Então, eu vou seguir a ordem do texto na nossa conversa. A qualquer momento que vocês quiserem fazer uma pergunta ou fazer um comentário, vocês podem ligar o microfone e falar, não tem problema nenhum, tá? Porque como eu estou com o texto aberto e estou lendo o meu texto aqui, talvez eu não enxergue vocês, comentários de vocês no chat, ou se vocês decidirem levantar a mão, eu posso não ver. Então, vamos fazer como se fosse na sala de aula, tá? Quiserem fazer algum tipo de comentário, liguem o microfone e podem falar, não tem problema nenhum. O texto do Morin, ele começa a falar o seguinte, que o pensamento científico clássico, aquilo que nós estamos acostumados, ele está constituído sobre 3 pilares, tá? A questão da ordem, a separabilidade e a razão. O que é essa ordem? Na ciência clássica, qualquer tipo de desordem que a gente encontre do universo significa que a gente não entende ela. Que no momento que a gente passar a estudar e a entender, a gente vai, então, colocá-la em uma ordem. Esse é o pensamento natural, não, né? Natural não, mas o pensamento clássico em relação à ciência, né? Então, qualquer tipo de desordem que exista, seja na natureza, seja em qualquer contexto, significa uma ignorância de nossa parte temporária. No momento que a gente conseguir entender aquela desordem, a gente passa a transformá-la em uma ordem. O pensamento complexo, ele vem para entender de uma forma diferente essa desordem. Ele traz uma dialógica entre a ordem e a desordem. Essa palavra dialógica, ela aparece muitas vezes no texto, e quando fala sobre complexidade, alguém sabe o que significa dialógica? A palavra dialógica, ela vem da palavra diálogo. Então, ela coloca em um diálogo, em uma conversa, 2 coisas que podem parecer que são contrárias ou antagônicas. Oi, Mantra. Você deu uma cortada aqui, bem na hora que você estava explicando por isso, mas deu para entender. Tá, então, dialógica
vem do diálogo e vai colocar um diálogo entre duas coisas que são contrárias ou antagônicas, como, por exemplo, ordem e desordem. Num primeiro momento, são duas coisas contrárias, mas são duas coisas que precisam uma da outra para existirem e que não são tão contrárias assim, elas fazem parte de um mesmo contexto. Então, quando a gente traz a complexidade, essa conversa da complexidade, a gente vai colocar em dialógica muitos conceitos que poderiam parecer contrários, mas que, na verdade, fazem parte do mesmo conceito, como, por exemplo, vida e morte. O segundo pilar desse pensamento clássico da ciência, é a separabilidade. Nós estamos acostumados a essa questão de enxergar as coisas tudo separadas, né? Isso é a especialização. Por exemplo, no médico, a gente vai no médico especialista em pulmão, mas se tu tiver com dor no braço, ele nem olha para o teu braço, né? Ele só sabe o pulmão. Mas existe um pulmão sem o corpo humano inteiro, né? Não, então, a gente, obviamente que essa separabilidade, ela foi importante para o avanço científico também, porque no momento que a gente faz essa separação e esse afunilamento, né, a gente consegue aprofundar mais determinado assunto. Se a gente vai fazer um estudo de algo amplo, mais amplo, obviamente a gente não vai ter o mesmo aprofundamento, né? Isso é uma questão de limitação humana, inclusive, de tempo também, né? A gente nunca vai conseguir ter uma capacidade, né? Pelo menos de uma pessoa conseguir saber de tudo profundamente. Então, essa separação da ciência, ela é importante para o avanço da ciência. Por outro lado, ela acaba desvinculando a parte do todo. Então, daqui a pouco, a gente vai especializando tanto, né, minimizando tanto, que aquele pedaço do que a gente estuda, ele já quase não faz mais nem parte do todo. De tão separado que ele fica. Tem algumas ciências, né, que já tem uma visão um pouco diferente disso. O texto até traz alguns exemplos, como, por exemplo, a ecologia, que aí vai tentar entender o sistema, né, como ele funciona, não apenas um pedaço. Então, a gente tem alguns esforços, algumas tentativas de não separar, de não especializar tanto, mas a tendência da ciência clássica é essa separabilidade. Depois, a gente tem a questão da razão absoluta. Essa razão absoluta, ela trata da ideia de que nós temos uma ideia, e aí nós comprovamos essa ideia, e no momento que ela é comprovada, ela passa a ser correta para sempre. Só que isso não é assim. A própria ciência já comprovou que muitas vezes o que era dado como certo pode ir mudando com o decorrer do tempo. As coisas realmente vão mudando, muitas coisas novas vão acontecendo. Por exemplo, quando começou, né, toda essa questão da pandemia do coronavírus, era uma coisa tão nova que, obviamente, nós não tínhamos, né, conhecimento disso, não se tinha lá tratamento, não, né, muito menos a vacina. Algumas tentativas foram feitas e não deram certo,
né? Na verdade, até agora não se tem ainda nenhum tipo de medicamento que seja, né, na bula dele que esteja eficaz para o coronavírus. Obviamente que não teria Prof, para como ter, mim porque a gente cortou de não tinha isso novo. Eu aí. não sei se é só eu que está cortando ou mais alguém também. Pessoal, tá cortando? O que vocês me dizem? Às vezes dá uma leve quedinha, mas é pouca coisa, para mim, pelo menos, não sei. Pois é, não sei, não deveria estar acontecendo isso, porque a gente, nesse tempo de pandemia, por 10 vezes eu já aumentei a velocidade da internet. Alguns colegas estão dizendo que tá bom, eu acho que é a tua internet, Mantra, que tá com problema. Será que não pode ser? Pode ser sim. Obrigada, pode seguir. Tá. De repente, se tu tiver, Mantra, como colocar um cabo no teu computador, quem sabe melhora, se tu tiver acesso a um cabo, né? Mas, pessoal, estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio ou eu estou viajando demais na, na complexidade? Para mim está funcionando bem aqui, professora, estou escutando bem. Tá escutando bem? Tá, e Aqui vocês tá tudo estão... certo também. Também tudo certo, Maria Eduarda. Tá, não, mas eu quero dizer o seguinte, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Como é que vocês me dizem aí dessa complexidade? Está muito complexo ou está indo bem por enquanto? Tudo certo, prof. Tudo certo? Então tá, vamos seguir o baile então. Bom, essa razão absoluta que eu vinha falando para vocês e fazendo um link, né, com essa questão do coronavírus, toda a ciência e embora a gente tente sempre prever o futuro, né, ela sempre tá ligada à realidade que se vive. Então, por mais que a gente tenha lá os filmes de Hollywood, principalmente, que traziam, às vezes, algumas coisas em função de vírus e coisas assim, né? A gente nunca imaginou que viveria na vida real uma situação como a gente está vivendo hoje. Então, a gente não tinha, obviamente, as respostas, né, em forma de ciência, para esse momento, para esse vírus. E aí, daqui a pouco, se testa uma coisa, tem isso como verdade, essa verdade, ela desmorona, vem outra verdade, isso faz parte da própria ciência. Mas na ciência clássica, o que se pensa é que no momento que eu tenho uma razão, uma coisa que foi comprovada uma vez, isso viraria quase que uma razão absoluta, uma verdade absoluta. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? A gente realmente nota que uma série de coisas, principalmente no momento atual, porque a gente tem uma velocidade muito maior em relação ao conhecimento e à informação, o que é uma verdade absoluta, num outro momento já pode mudar, através de novos estudos, de novas teorias, né, de novas pesquisas que vão aparecendo. A questão da vacina mesmo, né, demorou muito até que ela ficasse pronta, mas, por outro lado, a maioria das vacinas demoram muito mais, né, para que elas sejam, assim, lançadas, né, na população de uma forma geral. Eu digo isso num todo, tá? Não estou fazendo uma análise do que está acontecendo no Brasil ou em outros lugares do mundo. Eu quero dizer a vacina de uma forma geral, tá? Deixa eu ver o que mais eu quero falar sobre essa parte da razão absoluta. Bom, essas 3 teorias, então, esses 3 pilares que eu falei para vocês da ciência clássica, eles não respondem ao que a gente tenta responder, né, ou tenta entender de uma forma melhor, através do complexo, da teoria da complexidade, do pensamento complexo.
essa ideia, então, do pensamento complexo, que foi mais estruturada, principalmente pelo Morin na atualidade, mas que tem base muito antes de Morin, né? Ele não inventa a complexidade, ele traz uma série de autores, de filósofos, de pensadores desde a antiguidade, e que dá base, então, para esse pensamento complexo, tá? O pensamento complexo, ele tem, então, a base dele principal em 3 teorias, que a primeira é a teoria da informação, depois a teoria cibernética e a teoria dos sistemas. A teoria da informação, então, vejam que como essa abordagem complexa, ela é ampla, tá? Porque a gente fala até sobre a questão da informação e de máquinas, aí depois a gente vai falar sobre a vida, né, o ser humano, a vida biológica como a gente conhece. Então, é uma análise tão ampla que vai de A a Z, né? Então, talvez por isso que para mim seja uma coisa tão interessante, que a gente acaba... me empolguei que me deu até calor, de tanto que eu gosto desse tema. E olha que tá frio aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque agora a gente tem alguns alunos nessa disciplina que são de outros estados, através desse intercâmbio que começou esse semestre, né? Tem a Jaylee, que está em aula, que conversou com a gente um pouco na aula anterior. Tem mais alguém que é desse intercâmbio do Andifes, além da Jaylee, que está na aula hoje? A Jaylee já se apresentou na aula passada. Tem mais alguém hoje ou não? Acho que não. Nós temos 5 alunos, se eu não me engano, matriculados nessa disciplina de teoria das organizações, que são de outras universidades. Bom, a informação, então, essa primeira parte desse pilar da complexidade, deixa eu ver o que eu queria dizer sobre a informação aqui. A informação é aquilo que dá energia e autonomia às máquinas. Então, se a gente for pensar um computador ou qualquer outro tipo de máquina, a gente tem que inserir as informações, e essas informações, então, é que vão dar a autonomia para que a máquina faça, né, faça o produto ao qual ela foi criada. Então, dentro de um computador, a gente tem uma série de informações, né, que aí no momento que a gente digita qualquer tipo de comando, ele processa as informações internas dele e nos dá uma resposta, né? Então, a informação, a teoria da informação seria mais ou menos essa ideia. Depois a gente tem a outra teoria, que é a cibernética. Aí é um negócio, assim, que eu acho fantástico. Eu não entendo muito de tecnologia, mas eu gosto muito de tecnologia. Então, a cibernética é o que fala das máquinas autônomas. Então, quando a gente fala de cibernética, a gente pensa em robôs, né? Mas não necessariamente vai ser aquele robô, né, com aquele formato de filme que a gente vê, né? Já tem uma série de equipamentos que tem essa autonomia, principalmente na parte industrial. Tem uma série de equipamentos que são autônomos, e hoje a gente tem, né, a possibilidade, eu não tenho ainda, mas é um sonho de consumo, aquele robozinho que é aspirador de pó, sabe? Aquele que vai sozinho lá e limpa a casa, já viram, né, com certeza, nas propagandas. E então a cibernética vai tratar dessas máquinas autônomas. E dentro dessa ideia cibernética, a gente acaba tendo um círculo causal. Então, isso quer dizer o quê? A causa age sobre o efeito e o efeito age sobre a causa. Então, a gente acaba tendo um círculo, né, causal.
por exemplo, a gente passa a ter um feedback. Se a gente for pensar essa ideia de círculo causal, por exemplo, numa relação social, então, aqui na sala de aula mesmo, né? Se eu estou motivada com esse assunto, eu acabo, de alguma forma, motivando vocês. E aí, vocês, motivados, acabam me motivando também. Então, a gente vai tendo uma interação, né? Uma causa, o efeito atua sobre a causa sobre o efeito, e a gente vai tendo um feedback, né? Vai tendo um retorno, e isso vai se transformando em uma coisa maior ainda. Por exemplo, em lugares que tem muito conflito de guerra, coisas assim, né? Então, uma ação violenta vai provavelmente fazer com que quem recebeu essa ação violenta tenha uma reação violenta também, provavelmente, né? E aí a gente passa a ter cada vez mais violência, porque a causa vai agindo sobre o efeito e o efeito sobre a causa, né? Então, aquilo vai se transformando no que talvez a gente possa comparar com uma bola de neve, né? Vai tendo uma reação, né? Toda ação vai ter uma reação, e essa reação também vai agir sobre a ação, né? Então, a gente vai ter um círculo causal. Depois, a teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas, então, é a base do pensamento das organizações. Lá, quando vocês... Oi? Rapidinho, a sua apresentação ficou preta. Não sei se foi só para mim ou foi para mais algum colega. Para mim, voltou. Voltou agora. Voltou? Obrigada. Voltou, tá bom. Sim. Obrigada. Esse tema da complexidade, eu preferi não fazer slides, preferi seguir o texto mesmo. Então, vocês vão ver que, de acordo com a unidade, com o tema que a gente vai trabalhando, eu vou trazendo uma dinâmica um pouco diferente. Eu geralmente gosto nesse caso, pedir que vocês façam uma leitura antes desse texto, antes da aula, que aí a gente consegue discutir um pouco mais. Só que dessa vez eu acabei não conseguindo, eu deveria ter passado esse texto para vocês antes, né? Mas aí, como a gente estava nas atividades lá da teoria da unidade 1, acabou não dando, mas a gente vai indo assim mesmo. Essa teoria dos sistemas, então, vocês viram um pouco disso lá na introdução à administração, lembram disso? Tem as entradas, o processamento e as saídas, né? Então, é basicamente isso. Só que, quando a gente fala de complexidade, ele faz uma análise um pouco mais, talvez mais profunda sobre esses sistemas, né? E aí, uma coisa bem interessante que traz é que, assim, ó, não sei se vocês já ouviram isso em alguma situação, o todo é mais do que a soma das partes. Já ouviram isso? Sim, já ouvi nas tuas aulas. Não me diga, Mantra, que é só eu que falo esse tipo de coisa. Bom, o que isso quer dizer? Que o todo é maior do que a soma das partes. Se a gente for pegar como exemplo a nossa turma, o individual de cada um, vamos supor que o nosso conhecimento individual, cada um de nós, que o nosso conhecimento seja igual a 1, tá? Nós estamos aqui com 20 pessoas na sala, então a soma do nosso conhecimento seria, então, 20. Mas o que essa ideia quer dizer é que a soma do nosso conhecimento todo é mais do que 20, porque no momento que a gente somar esse conhecimento e que todos tiverem acesso a esse conhecimento, a gente vai ter avançado, a gente vai ter um conhecimento maior do que o 20. Então, a soma do todo, ela sempre vai ser mais do que a soma das partes. Sempre também não, porque o todo, muitas vezes, pode inibir as partes.
então também a soma do todo pode ser menos, porque se houver algum tipo de inibição, né, pelo motivo que for, o meu conhecimento pode não ser todo representado e repassado para o grupo, e aí então a gente passa a ter menos do que a soma das partes. Consegue entender essa ideia das partes e do todo? Quando a gente fala em sistemas, é interessante porque um sistema, ao mesmo tempo que ele é individual, né, ele funciona individualmente, ele precisa de o todo, né, de todo o ambiente para que ele exista. Tanto que, por exemplo, no corpo humano, a gente vai ter lá o sistema respiratório, a gente tem o sistema circulatório, né? Só que esses sistemas, embora eles sejam individuais, tenham as suas características individuais, eles só existem e funcionam dentro de um contexto maior, que é o corpo humano inteiro. Eu não tenho um sistema respiratório fora do corpo humano, né? Então, o sistema, embora ele seja um pedaço menor e com suas características, ele só existe dentro de um contexto maior. E essa é um dos aspectos interessantes da complexidade. Ele não quer dizer que a gente não deve enxergar o micro, né, analisar de forma mais detalhada, né? Mas que a gente tem que entender que aquele micro faz parte de um todo. A gente não pode enxergar as coisas de uma forma tão separada, de que não se enxergue o todo. Existe uma questão dentro da ciência que diz assim, né? Que daqui a pouco se estuda tanto o pé do elefante que a gente nem consegue mais enxergar que o pé do elefante é do elefante e faz parte do elefante. Mas a gente tem que enxergar aquele pedaço como parte de um todo maior e que ele tem ali a sua funcionalidade, embora a sua individualidade, suas características individuais, mas faz parte desse todo, né? Outro aspecto importante e muito interessante dentro da complexidade, que aí seria o segundo andar desse edifício que a complexidade é formada, é a questão da auto-organização. Ele diz o seguinte, que as máquinas, né, elas não têm essa, por mais avançadas que sejam, né, sejam a questão da informação e da cibernética, a gente não tem nenhuma máquina ainda consegue se autorregenerar. E o corpo humano, embora seja imperfeito em comparação a uma máquina, ele tem essa capacidade. A gente tem a capacidade de algumas, claro que não é todas as partes do nosso corpo, né? Mas algumas células, elas morrem e se regeneram. E isso não existe na cibernética, nas máquinas artificiais. Assim como também não existe como reproduzir a vida. Isso quando eu falo no ser humano, eu estou falando na vida como um todo, né? Porque não só o ser humano, né? Toda a vida biológica, ela é capaz de se reproduzir, se autorreproduzir, né, e se autorregenerar, e isso a gente não tem dentro dos equipamentos artificiais, né, então essa auto-organização, então, se a gente pensar, né, que no corpo humano, se a gente tem um ferimento, o próprio, obviamente que a gente tem medicamentos que auxiliam, né, mas o próprio corpo, ele vai se regenerar, a própria pele, né, vai lá e se autorregenera e cura esse ferimento. E isso já não é possível em equipamentos artificiais. Então, isso traz uma fórmula lá do Heráclito, que é um filósofo lá, não sei nem de que época, mas que diz assim, ó, viver da morte e morrer da vida. Acho isso uma coisa fantástica, e se a gente for fazer uma análise talvez mais simples da vida como um todo, né, é assim que a vida funciona.
Então, no momento que a gente tem a morte, seja ela do que for, do ser vivo que for, essa morte motiva o nascimento novamente, né? Então, uma casca de banana que apodrece, ela vira adubo, por exemplo. Então, aquela morte vai motivando a vida, né? Então, viver da morte, morrer da vida. E aí, quando a gente fala em complexidade, a gente traz essa dialógica também de morte e vida, porque morte e vida são duas coisas antagônicas e contrárias, mas ao mesmo tempo que fazem parte do mesmo contexto. O que, embora seja para nós um tabu e uma coisa que a gente não fala muito, só existe vida porque existe morte. E o contrário também é correto. Só existe morte porque existe vida. Então, se a gente não tivesse essa certeza, que talvez seja, como diziam os antigos, né, que a única certeza que a gente tem da vida é a morte, não é? Se a gente não tivesse essa certeza, a nossa vida seria totalmente diferente. Vocês já pararam para pensar nisso em algum momento? Eu gosto muito de assistir filmes e coisas futuristas e essas coisas assim, né, de ficção científica e tudo mais. Ultimamente não consigo ver muita coisa, porque quando a gente tem criança pequena, a gente não dá conta, né? Mas é o que eu gosto de assistir. E aí eu comecei a assistir uma série do Netflix, que para falar a verdade, eu não me lembro mais nem o nome, mas daqui a pouco, se eu me lembrar, eu até digo para vocês. Que era essa ideia, assim, né? Se alguém já assistiu e lembrar do nome aí, pode falar, por favor. Que eles inventaram um negócio lá e aí um medicamento, então as pessoas não morriam mais. Só que aí começou a ter uma série de problemas sociais, porque se aí tinha a pessoa mais velha lá, já tinha 200 anos, né? Mas tinha o corpinho, a carinha de 35, né? Essa que é a melhor parte. Mas, assim, ó, se a pessoa vai viver eternamente, ela vai ter a mesma profissão a vida inteira? Então, eles estavam nesse dilema e inventaram uma lei, então, que o máximo de tempo que a pessoa poderia trabalhar na profissão era 100 anos. Aí, um dos personagens, que era policial, já estava há 99 anos trabalhando naquela profissão, ele estava vivendo esse dilema que ele ia ter que decidir que profissão ele ia seguir dali em diante. E aí, quando eu vi aquilo, eu achei uma coisa tão absurda e, ao mesmo tempo, tão real, porque a gente, vivendo lá numa média de 70, 80 anos, né, vai se aposentar lá com os seus 60, uma profissão talvez dê conta. Para muitos não, muitos já têm mais de uma profissão no decorrer da vida. Mas e se a nossa vida fosse alongada? Então, a gente... Isso, claro, que é um extremo de uma coisa que muito provavelmente não aconteça, né? Mas trazendo isso para um pensamento um pouco mais da realidade, a nossa perspectiva de vida tem aumentado muito. Então, assim como o Morin tem 100 anos e continua produzindo, né, que é o autor desse texto que a gente está lendo hoje, eu acredito que nós vamos viver até 100 anos. Se Deus quiser, com saúde, com cabeça e produzindo alguma coisa. Mas eu vou ser professora até 100 anos? Ou eu vou inventar, eu vou me reinventar? Então, no momento que a gente passa a ter uma expectativa de vida maior e com saúde, a gente vai precisar se reinventar mais vezes. Eu tenho uma amiga que é professora também, e que ela se aposentou jovem, com 50 e pouquinhos anos, assim, a Lúcia, e ela é uma pessoa de cabeça muito jovem, assim, tanto que ela tem a idade, ela deve ter quase 60 anos, tu não vai dizer jamais que ela tem essa idade. E a Lúcia disse assim, não, agora eu vou me aposentar, ela é professora da nossa área da administração também, e eu vou fazer faculdade de arquitetura, porque eu gosto dessa área, eu quero trabalhar com arquitetura. Então, vejam, quando ela me falou isso, eu levei um choque, porque eu nunca tinha pensado o que eu vou fazer. Não,
E isso é uma coisa que daqui a pouco vai ter que fazer parte do nosso pensamento e do nosso planejamento também. Porque eu penso que eu vou viver até os 100 anos e que eu vou fazer muita coisa ainda. Então, eu sempre dizia assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer faculdade de filosofia. Que eu gosto muito disso, né? Mas, não sei, quem sabe venha fazer ainda, mas daqui a pouco a gente começar a pensar e planejar a nossa vida para realmente, porque enquanto a gente é produtivo, a gente tem, com certeza, mais saúde, o próprio corpo se oxigena mais, as células se reorganizam, né? Os próprios neurônios. Se a gente para totalmente, a gente tende a ter mais chance de, por exemplo, ter mal de Alzheimer e esse tipo de coisa. Por isso que é tão falado e aconselhado aos idosos, por exemplo, né, que façam palavras cruzadas, esse tipo de atividade. Quando se recomenda isso, é porque para que o cérebro fique em atividade e que ele se autorregenere, porque o nosso cérebro tem essa capacidade. Então, se daqui a pouco, por que a gente vê algumas situações isso acontecerem? A pessoa se aposenta e logo morre. Já viram acontecer esse tipo de situação, com certeza. A pessoa tem toda uma vida ativa dentro daquele contexto, sai daquele contexto, não consegue ter uma outra alternativa, e aí as células realmente vão morrendo e não se reestruturando. Isso é mais comum com os homens do que com as mulheres. Por quê? Porque nós, mulheres, nós temos uma série de atividades além do trabalho. Os homens não têm tantas atividades. Isso nos cansa muito mais, obviamente, que a gente acaba tendo... A Gilda fez um comentário muito interessante, que voltou a estudar agora, né, Gilda? Que coisa bem boa. Eu sempre falo isso, principalmente para os alunos mais novinhos, Gilda, e tu vai concordar comigo, que tem que estudar a vida inteira, porque senão vão ficar em casa fazendo o quê? Só enchendo o saco da mãe e do pai, né? Porque a gente tem uma tendência cada vez maior de viver mais anos, os filhos estão saindo cada vez mais velhos de casa também, né? Antes se casava lá com 18, 20 anos, as famílias já estavam constituídas, né? As pessoas já estavam casadas e pensando em ter filhos. Hoje a gente vê aí as pessoas saindo da casa dos pais lá por volta dos 30 anos. Isso é bom, isso é ruim? Eu não acho que seja tão ruim assim como muita gente fala, né? Eu acho que é uma mudança da sociedade que está acontecendo e principalmente por causa disso, que a gente está tendo uma possibilidade de envelhecer mais, o que não era permitido antigamente. Então, hoje a gente tem uma perspectiva de vida muito maior. Então, realmente tem que estudar, tem que seguir estudando, a gente tem que se renovar. O mundo está mudando muito, muitas coisas para melhor, algumas talvez para pior, mas eu acho que o importante é que a gente ande. Algumas coisas que não estão tão boas ainda, se Deus quiser, elas vão ir melhorando também, né? E a gente precisa estudar cada vez mais, e essa abordagem da complexidade, eu acho que ela traz uma questão tão boa para a gente estudar e para a gente entender, essa questão da dialógica, né, que o que é contrário não é tão contrário assim, porque faz parte do mesmo evento, acho que é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que a gente está vivendo muito nos dias de hoje, que eu acho que é uma coisa muito ruim, que a gente deve evoluir para melhorar isso, se Deus quiser, é essa questão assim, ó, que as pessoas têm uma opinião, uma razão, e acham que aquilo é certo e está acima de tudo. Então, a gente tem esses conflitos, né? Então, quem é, por exemplo, quem é a favor do Bolsonaro não pode ser amigo quem é do PT, ou esse tipo de coisa assim. Mas, pelo amor de Deus, gente, então a gente não vai mais poder conversar e ter ideias diferentes e continuar sendo colegas e amigos? Eu vou ser só amigo de quem é a favor da mesma coisa que eu e tem a mesma opinião do que eu? Isso é uma ideia reducionista, assim, de muita ignorância. Eu acho que a gente precisa conseguir ter diálogo e conversar e entender que uma coisa não exclui outra e que a vida tem um contexto muito, muito maior do que tudo isso.
né? Então, aí daqui a pouco a gente começa a associar algumas coisas, né? Ah, não, se eu sou bolsonarista, eu aceito o tratamento precoce do coronavírus, se eu não sou, eu não aceito. Mas umas coisas assim, mas, sabe, eu fico pensando, né? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que a calça tem a ver com as cuecas, pelo amor de Deus? Então, se virou, né? E isso não é uma característica só do Brasil. Isso é uma coisa, olha o gatinho ali, que é amor da Ana Laura. Eu tenho também gato, cachorro, peixe. A gente, isso não é uma questão que acontece só no Brasil, gente. A gente tem que enxergar as coisas num contexto maior e ver o mundo inteiro. Um exemplo, saindo um pouco fora, né, do que acontece para a gente enxergar de forma maior, a questão do racismo. A gente vê muita coisa desse dilema do racismo relacionado aos Estados Unidos, né, e as situações que ocorreram lá nos últimos tempos, e tanta luta, né, desde muito tempo já. Mas no Brasil a gente não tem racismo, por acaso? Todos os incidentes que aconteceram com violência lá nos Estados Unidos aconteceram aqui no Brasil praticamente na mesma época também, coisas muito parecidas, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente tem algum tipo de situação, a gente tem que conseguir enxergar de uma forma mais ampla as situações e ver o que está acontecendo também no mundo inteiro. Porque, embora a gente tenha culturas diferentes nos países, os dilemas, os dramas da vida, eles são parecidos, mesmo em culturas diferentes. Então, quando a gente pega o coronavírus, que virou pandemia mundial, todos os países sofreram com isso. Então, alguns encararam de forma diferente, e tem uma série de coisas que a gente nem sabe o porquê exatamente também. Alguns países foram mais afetados do que outros, né? Mas todos os países foram afetados de alguma forma. Alguns saíram desse problema de uma forma um pouco mais rápida, tiveram ações que deram resultado melhor, mas uma ação também que é feita na China não necessariamente vai dar certo e vai ter efeito no Brasil. Então, as coisas são tão complexas, né? Por isso, essa teoria da complexidade é tão interessante, que a gente precisa conseguir enxergar de uma forma mais ampla, e a complexidade nos ajuda a isso. Deixa eu ler aqui alguns comentários que apareceram. A Camila colocou que temos que pensar que se todos os pensamentos dos indivíduos forem exatamente iguais, a vida seria um tédio, porque não necessitaríamos de fazer nada, porque tudo estaria exatamente em seu lugar e não precisaríamos, de certa forma, nos informar. Comunicar, explicar nada, ficaria tudo muito monótono. Eu concordo contigo, mas isso é uma coisa que muita gente realmente entende, mas não vive no dia a dia, né? A nossa tendência, ela sempre vai ser de ter perto da gente as pessoas que sejam mais parecidas com a gente. Isso não vou dizer que seja natural, mas é a tendência da gente, né? Mas, realmente, se a gente não tem pessoas que pensam diferentes, a gente vai ficar sempre no mesmo, né? Sempre na mesma. Talvez por isso que eu goste tanto da minha profissão, porque acaba que a gente, através das aulas, com tantas pessoas, né, com tantos alunos diferentes, e a gente vai conversando, a cada aula eu trago uma coisa nova também para mim. E eu tenho certeza que, de alguma forma, eu trago alguma coisa nova para vocês também. Então, isso vai enriquecendo e vai fazendo aquilo que eu disse antes, a soma das partes é maior do que a soma do todo, né? A gente vai, com isso, evoluindo. E, graças a essas diferenças, o ser humano se mantém em eterna construção. Sim, eu concordo contigo, essas diferenças, elas são realmente muito importantes. Mas a gente ainda precisa evoluir muito, né, no sentido de respeito à ideia dos outros, né? Bom, se a gente
realmente como humanidade entendesse isso, a gente não teria guerra, não teria esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que a gente está evoluindo, né? Todo o processo de evolução, ele tem disso. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, né? Então, quando se a gente tem uma doença e a gente vai se curar, o próprio tratamento tem disso, a gente vai indo bem, daqui a pouco tem alguma recaída, depois vai indo bem, tem alguma recaída, mais ou menos assim também é a sociedade, é a humanidade, a gente vai avançando, a gente vai melhorando, a gente vai se curando, mas a gente tem também as recaídas. Esses momentos de crise, como o que a gente está vivendo hoje do coronavírus, eles são momentos realmente que a gente acaba tendo recaídas em muitas coisas que tinham se avançado. Por exemplo, se a gente for pegar alguns números, a gente vai ver que a violência contra a mulher, por exemplo, nesse período de pandemia, cresceu muito. E aí a gente pensa, poxa vida, a gente está no ano de 2021 e a gente tem ainda esse tipo de situação, né? E isso, infelizmente, é muito real, né? É muito perto da gente, os números são alarmantes, fora a quantidade de mulheres que sofrem violência e que não fazem denúncia, né? Então, como pode ainda numa sociedade com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta coisa, a gente sofrer a violência, né, dentro da própria casa, do próprio lar, das pessoas, geralmente, porque a violência contra a mulher, geralmente ela né, na maioria muito absoluta dos casos, ela acontece das pessoas próximas, né, a violência contra a mulher. Então, vejam, se a gente for pegar esses aspectos, o quanto ainda a gente tem que evoluir? Muito. E isso, evoluir nesse sentido. Vejam o quanto a complexidade é interessante para a gente pensar tudo, né? A violência contra a mulher, por exemplo, é um aspecto bem micro dentro dos lares, que muitas vezes acontecem, mas para a gente sair disso, a gente tem que ter uma série de ações macro e que são muito complexas. Vencer e melhorar a violência contra a mulher passa por questões como investimento em educação, a gente tem que ter políticas públicas de segurança, tem que ter realmente uma ação e um apoio muito, muito grande, né? Porque geralmente essas mulheres, elas sofrem a violência e não conseguem se desvencilhar, né? Se desvincular dos lares, porque tem, além de tudo, dependência financeira dessa pessoa que causa violência. Então, tá, vai, sai daí, mas sai daí, vai para onde? Para debaixo da ponte? Nem ponte aqui em Palmeira tem para morar embaixo, né, gente? Então, são situações, assim, muito, muito complicadas. Então, se tu olha de uma forma simplista, tu diz, sofre violência, por que não sai dali? Mas aí tu começa a entender a situação de cada um, né, no momento que tu consegue entender a complexidade de que tudo isso causa, né, que tudo isso está envolvido, tu vê que é muito mais. E muitos casos de mulheres que sofrem violência, a violência, ela tem uma questão psicológica tão forte, mas tão forte, que muitas vezes, em muitos casos, né, e vocês já devem ter ouvido casos assim, a mulher consegue sair e mesmo assim ela volta para aquela rotina. Porque existe uma dependência psicológica tão grande que essa situação cria, que a pessoa não consegue sair daquela rotina. E muitas vezes essas pessoas ficam nessa vai e volta, né? Até que numa dessas voltas acontece lá a tragédia maior, né? De assassinatos e coisa e tal, né? É uma questão realmente muito, muito complexa e que se a gente olha de uma forma reducionista, né, simplista, a gente jamais vai entender e vai conseguir solucionar isso. Tem muitos outros problemas sociais, né, que a gente vive, que a gente poderia trazer como exemplo,
em que a gente pode vir a pensar, né, pensando nessa questão do pensamento complexo, mas quando a gente entende um pouco e lê sobre essa teoria da complexidade, a gente vai notar o quanto a gente abre a mente da gente para enxergar as coisas de uma outra forma, para enxergar, e discutir e conversar realmente de uma forma mais ampla e entender a complexidade de que as coisas, sejam elas, seja o que for, né, que elas têm um contexto muito maior. Nada é tão simples, né, tão fechadinho como a gente tem na ciência lá, que estuda o cocô da bactéria tal, né, aquele cocô daquela bactéria não existe sem o ambiente todo que cerca ele, e aquele ambiente todo influencia ele, assim como ele influencia todo o ambiente. Então, esse olhar da complexidade que essa teoria traz é que realmente eu acho que é muito interessante. Depois, a gente tem no terceiro andar, e daí por diante dessa ideia da complexidade, depois dessa auto-organização, a gente tem 3 princípios. 3 princípios que fazem parte desse pensamento complexo. A questão dialógica, que eu já falei um pouco para vocês, né, que coloca em diálogo 2 coisas que seriam antagônicas, como, por exemplo, vida e morte, né, e isso é uma coisa, assim, que não é de hoje, que não é o pensamento complexo que traz. Se a gente for ver lá na sabedoria chinesa milenar, eles têm aquele símbolo do Yang e Yung, né, conhecem aquele que é um círculo, né, metade preto, metade branco. Se vocês forem analisar aquele símbolo, ele é metade branco e metade preto, e naquela metade, por exemplo, que é branca, tem uma bolinha preta. E na metade preta tem uma bolinha branca. Conhecem o símbolo, né? Quer dizer o quê? Que no branco seria o bem, né? Todo bem tem um pouquinho de mal, e todo mal tem um pouquinho de bem. Então, bem e mal são coisas antagônicas, mas ao mesmo tempo são coisas que fazem parte da mesma estrutura. Eles estão juntos, só existe o bem porque existe o mal, só existe o mal porque existe bem, e nada é totalmente bom e nada é totalmente mal. Se a gente for fazer uma análise, inclusive da gente, né? Eu sou totalmente boa ou totalmente má? Nenhum dos dois. Ou os dois. Então, vejam o quanto a gente tem essa dialética, essa dialógica dentro da vida, né? Um outro princípio é o da recursão. Os produtos e os efeitos são eles próprios produtores e causadores daquilo que se produz. Olha que confusão isso. Um efeito causa aquilo que eu vinha falando da bola de neve, né? Um efeito vai proporcionar mudança na causa, e assim a gente vai, né? Então, a gente tem uma recursão, que é a ideia mesma da retroação nos sistemas, da ideia do feedback. Aquele feedback, então, ele muda o sistema como ele era anteriormente, né? E aí a gente vai tendo essa recursão. E depois, o princípio hologramático, que não somente a parte está no todo, mas o todo está na parte. É aquilo que eu vinha falando do exemplo do pé do elefante. Não existe o pé do elefante sem um elefante inteiro, mas não existe o elefante inteiro sem o pé. Então, o todo está na parte e a parte está no todo. Eu posso pensar nisso com todos os avanços genéticos que a gente tem, né? E o DNA, por exemplo. O DNA é um micro pedacinho, né? Pensando no corpo humano, então. É um micro pedacinho, mas que está no corpo humano inteiro, e o corpo humano inteiro é o DNA, né? Não existe DNA sem o todo, nem o todo sem o DNA. Então, esse é o princípio hologramático.
Então, não somente a parte está no todo, mas o todo está na parte. A sociedade precisa do ser humano indivíduo, e o indivíduo existe porque ele existe na sociedade, né? Não existe a sociedade sem os indivíduos, mas o próprio indivíduo só existe porque existe a sociedade. Então, quando a gente fala dessa ideia de complexidade, a gente não está falando assim, ó, que não, a lógica clássica da ciência está errada. Não, não é isso. Quando a gente pensa em complexidade, quando a gente quer imaginar essa ideia do pensamento complexo, eu preciso entender que a gente vai ir e voltar dessas incertezas, né, do mínimo para o máximo, do máximo para o mínimo, separar as partes para entender, mas entender que as partes estão dentro desse todo. Então, a gente, dentro da complexidade, a gente faz um ir e vir disso, né? Eu vou para a parte, eu vou para o todo, do todo eu vou para a parte, né? Entender que existe isso dessa forma. Em síntese, o pensamento complexo não é o contrário do pensamento simplificado. Não é isso. Ele integra o simplificado também. Então, não são coisas antagônicas, o simples do complexo. Então, a ideia da complexidade, ela tem bases filosóficas. Por isso, inclusive, que o título dessa unidade, né, é a filosofia da ciência. Então, ele tem toda essa base filosófica. E aí, o texto traz alguns autores, alguns filósofos que são base para todo o pensamento complexo. Eu confesso para vocês que eu nem conheço todos esses autores e filósofos que o Morin traz aqui para nós, né? Realmente é muita coisa, é uma base de conhecimento muito grande que ele tem para ter construído toda essa ideia de teoria de pensamento complexo, né? Mas para a gente entender, uma coisa que eu já falei para vocês na aula passada, né? Nada nasce, brota do nada, né? Tudo vem de uma evolução. Mesmo algo que seja para contrariar, tem como base aquilo que foi feito anteriormente. Então, toda essa ideia de pensamento complexo não brotou lá da cabeça do Morin do nada, não. Tem toda uma base, principalmente filosófica, desde a antiguidade, né, que dá a base para essa ideia do pensamento complexo. Então, o pensamento complexo, o que quer dizer a palavra complexa? É aquilo que é tecido conjuntamente. O que isso quer dizer? Então, as coisas estão dentro do mesmo tecido. Tudo tem uma relação. Então, quando uma borboleta bate a asa no hemisfério sul, causa uma tempestade no hemisfério norte, isso pode acontecer, e tem essa ideia, né, na teoria do caos, porque tudo está conectado. Embora a gente possa não enxergar essas conexões, né, mas a vida, o mundo inteiro está tecido de forma conjunta. Se a gente for analisar tudo que a gente está vivendo agora na pandemia, a gente vai ver que isso é bem real mesmo. Não adianta principalmente no mundo globalizado que a gente vive hoje, não adianta eu terminar com o coronavírus num país. As ações têm que ser globais, porque o vírus circula, mas ele não circula sozinho, ele não vai sozinho num avião e vem da Europa para o Brasil. Ele veio numa pessoa, né? Então, vejam o quanto a gente está tecido em conjunto. A gente só vai evoluir realmente, né,
como sociedade, como humanidade, no momento que a gente entender que a gente precisa, todo mundo, evoluir. Se a gente tem problemas naturais, né, desastres naturais, isso atinge, uma coisa que aconteça em um país, vai atingir o mundo inteiro. A fome na África, que é uma coisa absurda de ainda existir nos dias de hoje, ela não atinge só as pessoas que vivem lá, ela atinge o mundo inteiro. E a gente vive nossa vida inteira como se aquilo estivesse lá na África. Não é assim, né? O mundo está tecido em conjunto. Se a gente vê, assim, muita gente falando, né, que a pandemia agora é a primeira, que virão outras. Gente, dá até uma dor, né, de ouvir uma coisa dessas. Mas se a gente tem um mundo cada vez mais globalizado, realmente, a tendência, né, é que as doenças, os vírus, seja o que for, né, eles tenham uma abrangência mundial cada vez mais rapidamente. Então, como a gente tem que ter estratégias globais para enfrentamento desse tipo de coisa. Senão, a gente sempre vai ser pego desprevenido e aí a gente vai viver essa loucura que a gente está vivendo agora. Então, a gente tem que ter estratégias globais para isso. Quais são essas estratégias? Não faço a mínima ideia, né? A gente precisa pensar para achar respostas para isso. Então, a gente precisa, esse pensamento complexo, ele é cada vez mais necessário para que a gente possa realmente entender o mundo e achar as alternativas, né? O que a gente precisa para entender e para resolver os problemas do nosso cotidiano e os problemas do futuro também. E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, ó, que ele traz um exemplo que eu acho fantástico. Olha isso. A economia é uma ciência social, também, assim como a administração, né? É uma economia social. Mas a economia conseguiu se abstrair da sociedade. Ela colocou cálculos, colocou uma série de coisas, né, principalmente em relação à matemática, que são muito avançados, mas que, ao mesmo tempo, se abstraiu da realidade. A economia virou uma ciência abstrata. E isso justifica porque cada vez mais a economia não consegue prever o que vai acontecer. Porque ela saiu tanto do seio da sociedade que ela não entende mais a dinâmica da sociedade. Vejam que interessante isso. Então, o pensamento complexo faz isso, ele traz a gente de volta para esse entendimento de que tudo está tecido de forma conjunta e de que a gente precisa ter um esforço muito grande para conseguir entender a nossa vida em cima disso, né? Bom, gente, aí, depois do texto, logo ele traz os 7 princípios da complexidade. E a ideia de avaliação, então, dessa unidade é um questionário, aliás, são 2 perguntas só, relacionadas a esse texto, sendo que uma delas é que vocês façam uma análise, uma explicação sobre esses 7 princípios que estão explicados aqui no texto, tá? Alguma dúvida por enquanto? O que vocês acham desse tema? Viajei demais? Por favor, gente. Falem alguma coisa aí agora. Ana Laura, o que tu achou? Foi muito longe? Prof, é Fernanda, tá? Eu tô usando o login da minha filha. Ah, tá. Desculpa, Fernanda. Não, é que mas eu não... a Ana Laura é muito lindo esse nome. É o nomezinho da minha filha. O que tu achou, Fernanda? Ai, não sei, né? Fiquei pensando. A gente leva um choque a primeira vez que fala sobre isso. Mas é coisa que a gente tá no automático e não para pensar, né? Uhum. Correria, a gente age no automático, às vezes sem a gente
parar para ter essas percepções. É verdade, é verdade. É. Eu acho que ler sobre isso nos tira desse automático, com certeza. Com Nos certeza. faz a gente acessar a nossa mente, né? Pensar, refletir. É verdade. Bem isso. Enquanto estava falando ali, eu fiquei assim, eu não pensei por esse ângulo, não. Me passou na cabeça assim. É isso aí mesmo. E Maria Eduarda, tá por aí? Ou a Jaylee? O que vocês me dizem desse... Vitória, Daniele? Bom dia, professora. Bom dia a Bom todos. dia. Eu gostei muito da aula de hoje, da explicação da senhora, e achei muito relevante a forma que a senhora abordou o conteúdo, porque, assim, essa questão da complexidade, ela não se aplica apenas no âmbito administrativo, mas a pessoa como um todo, né, o cidadão como um todo. Então, por exemplo, se nós formos analisar, mês passado foi, não sei se vocês ficaram sabendo, mas foi o maior iceberg do mundo se desprendeu da Antártica. E então aí a gente fala assim, um bloco de gelo, mas ele é o maior bloco do gelo que se desprendeu. Aí esse maior bloco, ele vai aumentar o nível do mar. Tudo bem, mas eu não moro em área costeira. Então, tipo, tem algumas pessoas que podem falar assim, mas isso ainda não me afeta. Tudo bem, mas elevando a água a temperatura da água, aí vem aqueles fenômenos do El Niño, do Laninha. Aí isso compromete a questão de plantação. Mas eu não mexo com agrícola. Mas você paga pelo produto que você consome. Então, assim, o iceberg que se desprendeu mês passado acaba afetando eu como consumidora de qualquer produto que é cultivado. Aí eu falei assim, mas tudo bem, vamos ver uma forma mais ampla, questão da economia. E quantos desses grãos, dessas coisas que são comercializados na Bolsa? Então, olha, até a Bolsa vai ser afetada. Aí vem a questão do aumento do dólar, porque ficou mais caro alguns insumos. Então, assim, de uma forma geral, é realmente essa questão do macro. E o que eu faço? Eu falei assim, mas eu só joguei, assim, atirei fogo só num matinho que tinha aqui em casa. Ou, tudo bem, eu não troquei o óleo, o escapamento do carro. Então, assim, pequenas coisas que fazem com que o efeito estufa aconteça, que fazem com que outros fenômenos naturais, ecológicos, ocorram, e isso acaba comprometendo tanto nós, atualmente, como as próprias futuras gerações. Então, assim, é interessante essa questão da complexidade, a gente tem que analisar, mas a gente também não pode pensar tanto a ponto de ficar, tipo, em teorias de conspiração, em coisas assim, de pirar, porque realmente, se você for analisar como o efeito borboleta como um todo, você fala assim, nossa, pronto, a gente tá lascado. Mas, assim... Não, Jane, então, tu tem razão, mas se a gente for ver, assim, outro exemplo que eu me lembrei agora, a questão da dengue, né? Como pode que a gente não consegue se livrar desse problema, se é um mosquito desse tamanho, né? Então, a gente tem que ter um olhar realmente complexo do quanto a gente interfere na sociedade também, porque se não se consegue se livrar desse mosquito, por quê? Porque as pessoas não limpam o próprio quintal. Então, vejam, parece uma coisa tão absurda, né? Mas o quanto o micro interfere no macro, né? Quanto as coisas estão tecidas juntas. Então, o que eu individualmente faço interfere muito no todo. Então, é uma série de coisas, né, que a gente pode trazer um monte de exemplos, né, de tantas coisas, né, ainda mais nesse mundo. Eu acho que a gente tem que ter até um termo novo, não é mais globalizado, porque a gente já é mais do que isso, né? Não sei se já existe um termo novo, mas até vou pesquisar sobre isso, mas o mundo, ele já não tem mais essas divisões territoriais, assim, do mapa ali, são muito mais uma questão teórica do que realmente prática, né? A gente vive num mundo inteiro. Então, uma coisa que acontece do outro lado afeta nós, e cada vez mais. A tecnologia fez também isso ser uma coisa
mais dinâmica ainda do que já era. Bom, gente, já é quase 9h30, a minha ideia não era falar tanto, mas aí eu me empolgo, né? Vocês viram só o que acontece. Eu gosto realmente desse assunto, desse tema. Aconselho vocês a procurarem esse autor. Eu coloquei um link ali no Moodle de um vídeo dele, tem outros vários, tá? Inclusive, ele teve em Porto Alegre, antes da pandemia, que lá em Porto Alegre eles têm um grupo que se chama... É tipo de um curso, assim, que se chama Fronteiras do Pensamento. Se vocês colocarem no Google isso, vocês vão achar bastante coisa. Fronteiras do Pensamento. E eles fazem palestras, cursos, né? E o Mohan, inclusive, teve em Porto Alegre falando antes da pandemia nesse curso, nessa coisa aí do Fronteiras do Pensamento. Tem até um vídeo dele no YouTube, que é do Fronteiras do Pensamento, quando ele falou. Então, assim, uma pessoa de 100 anos, né, que continua escrevendo, que escreveu esse livro, esse último agora, né, que é o último dele que eu tenho, que É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. É fantástico, gente, eu aconselho, eu acho que se todo mundo lesse isso, a gente teria um mundo um pouco mais aberto, né, e talvez conseguíssemos achar algumas alternativas aos problemas que a gente vive, né? Mas é um exercício, né? A complexidade é um exercício, a gente precisa ir aos poucos, né? Se deixando abrir a nossa mente para essa leitura também. Acho que se eu conseguir plantar essa sementinha em alguns de vocês, eu já fico bastante feliz. Tá, pessoal? Um bom dia para vocês. Qualquer dúvida, me chamem, tá? A gente vai conversando. E aí, vocês deem uma olhada ali no nosso calendário para ver quando que é a nossa próxima aula síncrona, mas eu vou avisando vocês também pelo WhatsApp, pelo e-mail, a gente vai se comunicando. Tá, gente? Um bom dia para vocês. E vamos lá, seguimos aí nessa vida de pandemia, mas se Deus quiser, logo passa. Bom dia, tchau para vocês.